Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta tarde para mais um devocional, onde traremos uma palavra de Deus para o seu coração. Eu intitulei a mensagem desta tarde A Alegria Contagiante, baseado em Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Antes de começar com a palavra, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso para que nós possamos crescer mais, para que você, todos nós, sejamos mais abençoados e que muitas pessoas sejam abençoadas através de tudo aquilo que Deus tem nos permitido fazer, porque hoje nós somos, a Igreja Betel Serra, nós somos uma igreja 100% online. Deus tem nos dado a graça de compartilharmos com vocês. Então se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like. Outra coisa, se você tem um pedido de oração a fazer, seja para você, seja para alguém da sua casa, um amigo, você coloca aí no nosso chat que no final nós estaremos orando, apresentando esses problemas e também estaremos encaminhando para o Ministério de Intercessão, que tem nos ajudado e orado também por vocês. Então vamos lá. Alegria contagiante. A princípio eu tinha até dado um outro título à palavra desta tarde. O título seria Uma Carta de Alegria. Mas depois, ao reler, eu entendi que esse tema, embora a palavra desta tarde de Filipenses 4:4 seja uma carta que transmite alegria, aliás, a Filipenses toda é uma carta que fala com muita força sobre alegria, mas eu decidi falar sobre uma alegria contagiante. E eu quero iniciar contando uma experiência que eu tive quando nós estávamos para mudar para BR, Betel Serra, nós estamos ali também na BR-101. Uma pessoa aqui do bairro, nem mora perto da minha casa, chegou à minha casa, bateu palma lá, já era noite, e me disse assim: pastora Penha, eu vim aqui para saber se o que eu estou ouvindo é verdade. Eu falei: mas o que você está ouvindo? Que vocês, a Igreja Betel, vão sair daqui de Hélio Ferraz? Aí eu não acredito isso. Aí eu disse para ele: não, nós não estamos saindo. Nós estamos indo para a BR porque aqui nós já não comporta mais o número de membros da igreja, de pessoas. Nós estamos crescendo, mas nós vamos permanecer aqui. Nós continuaremos com a nossa celebração pela manhã aqui. Nós temos outros trabalhos da igreja, vamos continuar aqui. E só à noite, a celebração do domingo, é que nós faremos lá. Pelo menos a princípio. Mas eu perguntei a ele: mas por que você veio aqui só para saber disso? Ele porque eu falei assim: não, eu vou lá saber da pastora se é verdade. Aí eu perguntei por quê. Ele falou assim: pastora, a alegria de vocês contagia esse bairro. Pastora, quando vocês saem da igreja, a gente é contagiado pela alegria de vocês. E aí eu me lembrei disso, por isso que eu troquei o título que eu havia dado, que era uma carta de alegria, eu troquei por uma alegria contagiante. O que esse homem simplesmente quis nos dizer é que nós fazemos bem a ele. E ele falou assim: e não é só para mim, a mim não, pastora. Tem outras pessoas que pensam como eu. A alegria de vocês é uma coisa maravilhosa, as gargalhadas que vocês dão. A gente pode estar triste dentro de casa, mas quando acaba o culto que vocês saem, a gente é contagiado. Irmãos, e por que nós vamos meditar nesta tarde sobre uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses? Eu quero dizer para você o seguinte: eu, Penha Guimarães,
Eu sou de uma geração onde a nossa comunicação maior era por carta. Não tínhamos computador, algumas pessoas tinham máquina de escrever, mas a nossa comunicação mesmo era por carta, escrita à mão. Quem, eu pergunto, da minha geração, não recebeu uma carta de um amigo, de um parente, uma carta de amor? Quem não recebeu? Eu recebi segredo, hein? Quem da minha geração não recebeu? E nesses últimos dias, amados, eu tenho lido muito as cartas que Paulo enviava aos irmãos, às igrejas, e eu procuro fazer da leitura desta carta como se ela tivesse sido escrita para mim, de uma forma pessoal. Eu trago a leitura e faço o seguinte: Paulo está escrevendo para mim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Sabe por quê? Porque ali eu encontro Paulo, ele compartilha comigo as suas experiências, algumas boas, outras não tão boas. Ele compartilha comigo a sua alegria, ele me motiva, ele me exorta, ele me dá conselhos. Tudo que eu preciso e que você precisa. Como é bom ter um amigo para nos aconselhar, para compartilhar conosco as suas alegrias, para compartilhar também os momentos difíceis. Não dá para viver sem esses amigos. E aí eu leio essa carta exatamente trazendo para a primeira pessoa, para mim. E o texto que eu destaquei nesta tarde, que é exatamente o versículo 4 do capítulo 4, que eu destaquei para a nossa meditação. Paulo nos motiva a estar alegre em toda e qualquer circunstância. Vou repetir o que ele diz, para mim e para você. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O dicionário português, ele destaca a expressão alegria como contentamento, que é um estado na vida de quem está satisfeito, de quem está feliz. A Bíblia Sagrada, porém, descreve em vários de seus livros a alegria não de uma instabilidade em decorrência das circunstâncias. Por exemplo, eu estou feliz porque estou numa festa. Eu estou feliz porque hoje é meu aniversário. Eu estou feliz porque arranjei um namorado. Eu estou feliz porque passei no Enem, porque passei num concurso público. Bom, eu estou feliz porque tive ascensão profissional, aumento salarial, enfim. Eu estou alegre, feliz, porque eu comprei um carro, comprei meu primeiro carro. Ou comprei outro carro. Não, a Bíblia não fala da alegria relacionada a essa instabilidade de circunstâncias. Eu só estou feliz ou eu só estou alegre quando tudo está bem. Não mesmo. Mas ela fala de uma alegria comprometida, mas com a saúde do nosso bem, com a saúde, aliás, da nossa alma, do que com o nosso bem físico, bem-estar físico. Ou seja, eu sou alegre independentemente do que esteja acontecendo. Eu sou alegre, eu estou alegre, independentemente das circunstâncias que me rodeiam. Essa alegria é uma atitude interior de confiança, esperança, segurança e satisfação em Deus. Essa alegria que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção nesta tarde faz parte, queridos, da nossa personalidade, ou seja, da personalidade daqueles que servem, amam e confiam em Deus. Ela está inclusive descrita
lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, ela está escrita como uma virtude. Ela é uma virtude. O fruto do Espírito é o amor. Logo a seguir vem a alegria, uma virtude. Essa virtude, amados, ela é produzida na vida dos filhos de Deus pelo Espírito Santo e não por nossos próprios esforços. Nós não precisamos nos esforçar para mostrar que somos alegres, mas isso é gerado dentro de nós através do Espírito Santo. É claro que existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos expressar esta alegria no nosso semblante, no nosso exterior. Por exemplo, no momento da morte de um ente querido, ou quando perdemos o emprego, como aconteceu com muitos irmãos, muitos amigos, quando recebemos o diagnóstico de uma enfermidade incurável, quando em qualquer circunstância contrária à nossa vontade nos ocorre, não há como eu demonstrar na minha face, no meu semblante, esta alegria, mas ela está dentro de mim, ela mora dentro de mim, é uma virtude do Espírito Santo e está em mim. Querido, nós somos humanos e como tal, nós somos dotados de sentimentos. Porém, esta alegria que nós destacamos nesta tarde para falar, ela é parte da nossa personalidade restaurada por Cristo Jesus. Aleluia! Outrora éramos tristes, angustiados, amargurados, mas hoje há dentro de nós uma alegria. Alegria essa que circunstância alguma pode nos roubar. A palavra de Deus em Malaquias 3,18 diz: então vocês verão a diferença do ímpio e do justo, a diferença do que serve e do que não serve. Exatamente é o que acontece conosco. Amados, claro que há uma diferença em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação. Nós mostramos a quem nós servimos e quem nós somos no reino espiritual. No momento de dificuldade não saímos rindo, batendo palma ou pulando de alegria, mas nada nos rouba essa alegria interior. Problemas, dificuldades sempre existirão na nossa vida, mas elas não poderão minar de nós esta alegria interior, porque esta alegria interior, ela está associada à nossa confiança e à nossa segurança no Deus a quem nós servimos. Voltando ao texto em referência, alegrem-se sempre no Senhor, disse Paulo. Mais uma vez eu digo, novamente eu digo, alegrem-se. Sabe o que surpreende a gente? Que quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Filipos, ele estava confinado numa prisão. Ele estava aprisionado. Eu não sei se eu ou se você teríamos, humanamente falando, teríamos essa condição de escrever uma carta motivadora, uma carta que contagiasse outros com uma alegria interior. E justamente ele conseguia contagiar os outros, porque não era uma alegria transitória, é uma alegria interior, eterna, que estava dentro dele, preso, estava numa prisão, nada. Paulo já tinha essa consciência, que nada poderia separá-lo do amor de Deus. A prisão, de forma alguma. Os açoites, a humilhação, fome, dor, frio, nada. Ele tinha essa consciência. Nada seria capaz e foi capaz de roubar deste homem de Deus, o apóstolo Paulo, esta alegria interior, esta segurança, esta confiança que ele tinha em Deus. Em Romanos 8:28, Paulo, com muita autoridade, ele escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo entendeu isso. Aconteça o que acontecer, há um propósito e eu não posso perder essa alegria interior. Amados, num momento tão difícil de nossa vida, nós precisamos buscar dentro de nós esta alegria do Espírito para que a gente possa vencer. Sabe por quê? A palavra de Deus em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é exatamente nesses momentos de dificuldades que nós precisamos de força. Precisamos estar seguros nas mãos do Senhor. Paulo, nesta sua carta aos Filipenses, ele exalta a importância da alegria na vida do cristão. Por isso que anteriormente eu teria dado o título dessa mensagem, uma carta de alegria. E de fato é uma carta de alegria. Você encontra nos capítulos vários versículos, eu destaquei apenas alguns, mas você encontra Paulo, ele falando sobre esta alegria que ele experimentava em qualquer situação. No capítulo 2:18, ele diz, aliás, vou voltar atrás, no capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sejam como eu, enfrentem as situações, o Deus de amor está conosco, completem a minha alegria, ou seja, eu me alegrarei muito mais, sabendo que vocês se alegram, mesmo diante das tribulações e das dificuldades. No capítulo 2, versículo 18, ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ou ele estava dizendo o seguinte: eu estou alegre, estejam vocês também alegres, se alegrem comigo, se regozijem comigo. E nós sabemos, irmãos, que o histórico de Paulo, a vida de Paulo, não foi assim tão boa, humanamente falando. Ele passou por muitas dificuldades, prisões, açoites, humilhações. A palavra de Deus nos mostra claramente sobre isso, mas ele diz: estejam vocês também alegres, ou seja, independentemente do que esteja me acontecendo, porque é óbvio que os seus amigos, os irmãos, as igrejas, ficavam tristes quando acontecia algo com o apóstolo Paulo, o seu mestre, o seu líder. No capítulo 3, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Certamente ele escrevendo a carta, no final da carta que ele escrevia para as igrejas, aí ele colocou: finalmente, alegrem-se no Senhor. A alegria, ela vem de Deus. É uma alegria que ninguém jamais poderá explicar. No capítulo 4, no versículo 10, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor. Oh, irmãos, nós precisamos aprender com esse apóstolo, viver alegres em todo tempo, em qualquer circunstância, porque Deus nunca perdeu e jamais perderá o controle na nossa vida. E nós lemos anteriormente que o que nos acontece há um propósito e Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Aí você me diz: esta é ou não é? Uma carta que nos exorta, que nos motiva a estarmos sempre alegres no Senhor. Não importa o que esteja nos acontecendo, o que nos rodeia, mas há uma alegria no nosso interior. Nós, igreja do Senhor, nós, os seus discípulos, somos ordenados a nos regozijarmos sob qualquer circunstância. Porque olha bem o que ele diz: alegrem-se, é uma ordem, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Então, sob qualquer circunstância, e essa obediência, que nós vivamos essa alegria em qualquer circunstância, ela é possível sim. Paulo viveu isso, nós vivemos isso, nós podemos viver isso, pois a verdadeira alegria
é fruto do Espírito que habita em nós. Não é por causa das nossas forças, não é porque nós somos os melhores, mas é fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A propósito, nesta tarde, você que está me ouvindo, como está o seu coração hoje? 1 Crônicas diz o seguinte: alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Alegre o teu coração. Você está triste por alguma situação que você esteja vivendo nesse momento, na sua casa, problemas de relacionamentos, talvez na sua vida profissional, quem sabe você perdeu o seu emprego. Qualquer situação, nós estamos desde março vivendo uma situação que nós ainda não havíamos experimentado. Essa pandemia mudou a trajetória da nossa vida. Isso é suficiente para nos tornar uma pessoa triste, melancólica, sem esperança? Não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele não só disse, mas ele mostrou com a sua vida, ele viveu isso, estar alegre em todo tempo e em toda circunstância. Mas é claro que às vezes a gente, num determinado momento que a gente é surpreendido por alguma situação, a gente a princípio fica triste. Eu quero lembrar vocês um caso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles, no momento em que Jesus foi morto, foi levado ali à cruz do Calvário, ele foi crucificado, os discípulos ficaram entristecidos pela separação deles com Jesus. Amados, e no momento que nós estamos passando por dificuldade, nós às vezes nos esquecemos que existem promessas de Deus sobre a nossa vida. E Jesus já tinha dito aos seus discípulos: mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará a alegria de vocês. Eles estavam debaixo de uma promessa, mas naquele momento, talvez um momento de dor, um momento de insegurança, de incerteza, eles se esqueceram dessa promessa, mas a promessa estava ali. O Deus que prometeu é fiel. Ei, eu e você, nós, a igreja do Senhor, nós também estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Está lá descrita em João 14:18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso não é o suficiente para que nós possamos viver em todo o tempo essa alegria interior e muito mais viver, mas contagiar as pessoas. Eu contei o testemunho da pessoa que foi à minha porta. Nós precisamos viver essa alegria dentro de nós, mas compartilhar, transparecer para os outros que nós vivemos, nós temos essa alegria, porque nós estamos debaixo da promessa do Pai. Nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Nós não somos órfãos, não. Se as circunstâncias que hoje te rodeiam não são suficientes para que você seja uma pessoa alegre, foque nesta promessa. Ei, você não é órfão. Você tem um Pai Celestial que cuida de você e que tem te garantido na eternidade uma vida plena na sua presença. Isso não é o suficiente para que você seja uma pessoa alegre? Você tem um Pai que cuida de você, um Pai que te ama, um Pai que te sustenta, que te perdoa. Que seja a esperança da eternidade, a alegria no seu coração. Viva esta alegria, compartilhe esta alegria em todo o tempo. Alegre-se no Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, essa pandemia, verdade, um tempo difícil. Mas isso não tem roubado a nossa alegria. Temos estado em família, temos desfrutado a presença dos nossos familiares,
temos os cultos online, temos as células, temos Tadel, temos tudo. Deus preparou tudo para nós. Esteja alegre, porque estar alegre é ser grato a esse Deus que tem cuidado de nós. Que esta palavra possa gerar alegria no seu coração e que não importa a situação que você esteja vivendo, mas que esta alegria, ela esteja dentro de você. É uma alegria eterna e que ela seja não apenas eterna, isso é muito importante, mas que ela seja contagiante. Todos nós gostamos de estar com pessoas que demonstram alegria e felicidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que você seja reconhecido como uma pessoa alegre, que a sua casa seja um local onde quando as pessoas chegarem, sejam atraídas pela alegria que é a presença do Senhor. Eu quero orar por você agora, ministrar esta alegria ao seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. E se você está entristecido, clame ao Senhor nesta hora. Senhor, eu quero experimentar esta alegria. Sabe por quê? Esta alegria está dentro de você. É fruto do Espírito Santo. É virtude, é uma virtude. Está lá no fruto do Espírito Santo. Ore junto comigo. Peça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Deus, nesta tarde temos compartilhado com os nossos irmãos a palavra do Senhor, que nos chama a atenção a sermos e a vivermos em todo o tempo alegres no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi enfático quando ele escreveu à igreja ali em Filipos, enfatizou em vários momentos: alegrem-se no Senhor, completem a minha alegria, alegrem-se continuamente no Senhor. Pai, que essa mesma alegria que foi gerada no coração do apóstolo Paulo, Deus, seja gerado no coração, especialmente daquele que ainda não entendeu que a nossa alegria maior está em servir a um Deus poderoso como o Senhor. Essa alegria de saber que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Pai, se neste momento há alguém que não tem conseguido desfrutar desta alegria, eu quero declarar a libertação deste irmão, que nesta hora, Senhor, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor arranque toda a raiz de tristeza, de melancolia, de amargura, e que o Senhor sopre agora o teu Espírito a alegria que vem do trono do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos faz fortes. Muito obrigado, Senhor. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos, aqueles pedidos que nos foram enviados. São pessoas que confiam na oração da tua igreja. Eu ministro sobre eles, sobre as suas famílias também, esta alegria, que eles possam desfrutar de forma abundante desta alegria que vem do trono da tua graça. Muito obrigado, Pai. Nós nos alegramos no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã, nesse mesmo horário, esteja conosco para um devocional, uma palavra de Deus para o seu coração. Tenha uma excelente tarde, uma excelente noite. Que o Senhor abençoe você e sua família. Amo vocês.